apresentação de hoje vai ser sobre como simplificar o uso do aparelho de ultrassom através da escolha dos transdutores. Meu nome é Érico Vale, eu sou médico intensivista. Os objetivos dessa apresentação são mostrar o funcionamento básico dos transdutores e também orientar como escolher o transdutor adequado para cada tipo de exame que seja necessário nos pacientes graves. No anterior, o aparelho de ultrassom se divide em três partes básicas. A primeira parte é o transdutor em si. É um instrumento que possui os cristais piezoelétricos aqui representados por quadrados azuis, que vão gerar a onda de ultrassom que será emitida, e ao encontrar uma estrutura, essa onda de ultrassom será refletida. A reflexão desse ultrassom será captada por esses mesmos cristais. Será então transformada num impulso elétrico que chegará ao computador, a segunda parte do aparelho, que vai processar esse estímulo elétrico e transformar numa imagem que será apresentada na tela do aparelho de ultrassom. De acordo com a frequência de emissão do ultrassom, os transdutores se dividem em duas categorias, os de baixa frequência e os de alta frequência. Aqui é a distinção fundamental entre os transdutores e que vai orientar na prática qual uso ser feito por cada um deles. Os transdutores de baixa frequência são aqueles que apresentam uma menor resolução de imagem, entretanto apresentam maior penetração nos tecidos, sendo usado para avaliar estruturas mais profundas. Já os transdutores de alta frequência, eles apresentam uma resolução de imagem muito boa, mas sua penetração no tecido é baixa. Então, ele vai ser usado para avaliar principalmente estruturas superficiais, em torno de no máximo 6 centímetros de profundidade. Existem vários tipos de transdutores que trabalham em vários tipos de frequências. Entretanto, para o uso de poucos, existe um kit básico. Geralmente, os aparelhos de ultrassom eles vêm com 3 transdutores específicos, que são os mais simples. 2 de alta frequência, que é o linear de alta frequência e o endocavitário de alta frequência, e um de baixa frequência, que é o transdutor convexo. Associado ao transdutor cardíaco, que pode ser adquirido, eles performam quase 100% de todos os exames que serão necessários num paciente, seja em ambiente pré-hospitalar, de urgência ou de emergência, ou até em ambientes de terapia intensiva. A seguir, vamos falar sobre cada um deles, começando pelo transdutor de alta frequência linear. Ele é chamado de alta frequência, pois trabalha numa frequência em torno de 3 a 15 MHz. Lembrando que essa frequência ela é bem acima da capacidade de audição humana. Ele é o transdutor linear, ele tem uma excelente definição de imagem, mas como eu falei anteriormente, tem pouca penetração nos tecidos, chegando até, idealmente, a visualização de estruturas em torno de 6 centímetros. Isso é o suficiente para dar uma enorme gama de utilização para ele. Por exemplo, para avaliar tecido celular subcutâneo, diferenciar celulite de abscesso, avaliar músculos, se é hemorragia intramuscular, se há ruptura de tendões. É esse transdutor usado para guiar punções venosas centrais e periféricas, avaliar a presença de trombose venosa profunda, orientar bloqueios regionais, intubação, usado também no ultrassom ocular, avaliação de apendicite em pacientes magros, é claro, avaliação para pneumotórax, também esse aparelho. Então ele tem uma gama de utilidades nas situações de urgência e emergência. Aqui podemos ver uma imagem que mostra uma agulha sendo usada para um bloqueio nervoso regional. O ultrassom guiando a entrada dessa agulha, vê que ela está bem próxima, a ponta dela está bem próxima do nervo, mas sem tocar. E aqui pode-se ver já o anestésico que foi injetado em volta desse nervo para o bloqueio regional. Então essa é uma das grandes utilidades do aparelho linear de alta frequência, é o bloqueio regional. Aqui também podemos ver duas formas de utilização do ultrassom linear, do transdutor linear.
avaliando a estrutura do olho humano, fazendo um ultrassom ocular, né? Muito usado para avaliar descolamento de retina, presença de corpo estranho, hemorragia intravítrea e até também para ter uma ideia de como está a pressão venosa, a pressão intracraniana, a PIC, de acordo com o diâmetro da bainha do nervo óptico. E talvez uma das situações onde o ultrassom linear ficou mais conhecido foi pela orientação da punção venosa central, né? Aqui vemos uma punção venosa central sendo guiada pelo ultrassom e aqui a veia jugular interna com agulha com a sombra acústica no seu interior. Então essas são uma das possibilidades de uso do ultrassom linear de alta frequência. Lembrando, sempre para estruturas superficiais. Um outro aparelho de alta frequência, que funciona em torno de 6 a 10 MHz, é o aparelho endocavitário. Com certeza, o principal uso dele é em ultrassonografia transvaginal, muito usado pelo pessoal da obstetrícia e ginecologia para avaliação principalmente de gestações iniciais, né, nas semanas iniciais, e também de patologias ginecológicas. Avaliação de tumor, de cistos, de derrames e por aí vai. Ele possui um ângulo de abertura do feixe bem amplo, né, próximo a 150 graus, mas a profundidade dele não é tão grande como todo aparelho de alta frequência, né? Então, você tem que usar ele para visualizar estruturas tão próximas à superfície de contato. Uma outra situação que ele pode ser usado é para orientar a drenagem de abscessos peritonsulares. Primeiro, serve para diagnosticar se você tem ou não um abscesso peritonsilar, e uma vez que tenha, ele serve para orientar o ponto de punção de drenagem desses abscessos. Em relação aos transdutores de baixa frequência, temos dois principais, o convexo, que esse podemos ver aqui, e o cardíaco, que falaremos em breve. O transdutor convexo, como todos os transdutores de baixa frequência, ele apresenta uma boa penetração nos tecidos, podendo ver estruturas profundas. Como já falamos anteriormente, a imagem tem uma menor definição e ele se presta muito bem a avaliar o abdômen, veia cava, a aorta abdominal, pelve, exames obstétricos, também para visualização cardíaca quando usado a janela subtifoide, como é o caso das situações do exame FAST, e para avaliar derrames pleurais e pneumonias. Esses dois últimos, quando se usa numa avaliação torácica, ele tem o inconveniente de, por ter uma grande área de insonação, ele não consegue emitir o som através das costelas e muitas vezes pode formar essas sombras acústicas. O outro transdutor de baixa frequência é o transdutor cardíaco. A grande vantagem dele em relação ao anterior convexo é que o local de bem menor do que o transdutor convexo. Então ele consegue emitir o ultrassom no espaço intercostal e mostrar uma boa imagem cardíaca, mesmo nas visualizações torácicas. Ele também pode ser usado para exame abdominal, apesar de que esse não é o principal uso dele. Repetindo então, o aparelho convencional geralmente vem com dois transdutores de alta frequência, o endocavitário e o transdutor linear, e um transdutor de baixa frequência, que é o transdutor convexo. Associado a isso, pode ser adquirido separadamente o transdutor cardíaco e conseguiremos então o nosso quarteto para o POCUS. Aqui eu gostaria de ressaltar a diferença principal entre esses dois transdutores de baixa frequência, o convexo e o cardíaco. A principal diferença deles é em relação ao ângulo que eles usam de insonação do ultrassom. O transdutor convexo ele tem o que chamamos de footprint largo, então ele é muito bom para ver
estruturas intraabdominais, onde você não tem costela para atrapalhar ou para fazer sombra sonográfica. Já o ultrassom cardíaco, ele tem o footprint bem fechado, sendo ideal para ver imagens intercostais, né, através dos espaços das costelas. Aqui podemos ver um ultrassom cardíaco feito no eixo longo cardíaco, onde podemos ver a câmara direita, o ventrículo esquerdo, a área de saída da aorta e o átrio esquerdo, bem visualizado através de um espaço intercostal. Em relação aos transdutores de alta frequência, vale ressaltar novamente o linear, né, onde o feixe ele é reto e ele tem uma profundidade baixa. Aqui vocês podem ver a realização de um ultrassom do pescoço, onde temos uma profundidade de 3 cm, e aqui vemos a veia jugular interna e a artéria carótida bem visualizada nessa profundidade. O da direita é o ultrassom endocavitário, ressaltando principalmente usado em ginecologia e obstetrícia, principalmente para avaliar a região pélvica. Temos ainda os transdutores, os multitransdutores, que são aparelhos que em apenas uma peça, como é o caso desse da GE, apresentam um transdutor linear numa extremidade de alta frequência e na outra extremidade um transdutor de baixa frequência que pode ser adaptado tanto para avaliação abdominal como para avaliação torácica. Então, esses são a evolução já dos transdutores, onde em uma peça só você tem mais de um tipo de transdutor, ajustando apenas a configuração através do software dele. Espero que tenham gostado da apresentação e que realmente eu tenha conseguido simplificar o uso de transdutores em ultrassom. O nosso canal é Ultrassom em Pacientes Graves. Caso tenham gostado, por favor, inscrevam-se para receber atualizações. Nos vemos em breve.